tema da minha mensagem hoje é pessoas certas. Me parece que encontrar as pessoas certas pode ser um grande desafio para a maioria de nós. Aqueles que já tiveram experiência de se conectar com pessoas erradas ao longo da sua caminhada, hoje pode estar optando por uma vida no estilo carreira solo. Eu prefiro andar sozinho, fazer tudo sozinho. Quando nós olhamos e temos um entendimento que provavelmente hoje, pela sua vida, algumas pessoas passaram e provavelmente, talvez hoje você não tenha se conectado a nenhuma delas, em alguns momentos e situações, inevitavelmente pessoas se conectam a você, à sua empresa, aos seus negócios, à sua família, ao seu ministério. E todas as vezes que essa conexão se estabelece, é muito importante nós entendermos que tipo de pessoa está se aproximando de nós, está se conectando. Por quê? Se nos conectarmos a pessoas certas, inevitavelmente o nosso futuro vai ser bênção. Eu vou te dar um exemplo aqui hoje. Há uns anos atrás, eu fui convidado a pregar num culto na Assembleia de Deus da Penha. E nesse culto da Assembleia de Deus da Penha, quem tinha me convidado era a Eixe, lá na época ela dirigia um trabalho meu com a Fernanda Brum. E lá naquele culto, o pastor Paulo Roberto estava sentado. Eu não conhecia o pastor Paulo, eu já tinha ido pregar na igreja dele uma vez, e a vez que eu tive lá, ele não estava presente. Mas no final do culto, ele me fez uma abordagem para que eu fosse pregar na igreja dele. E aí eu disse que já tinha ido lá, que o pastor Márcio Orlando tinha me levado. E ali nós estabelecemos uma conexão, que já deve ter aí mais quase 15 anos isso. E quando eu me conectei ao ministério dele em Monte Oreb, ali eu fazia ministério batista e fui para lá. Lá eu fui consagrado pastor. Lá eu pastoreei uma igreja pela primeira vez na Barra da Tijuca, certo? E de lá nós criamos uma conexão. Foi através dele que eu acabei tendo amizade com o Tuninho, que hoje, que já é amigo dele, antigo. Quando você se conecta a pessoas certas, quando você vai olhar para o seu futuro, e talvez você só descubra isso quando chegar lá, você vai ter um entendimento da importância, do significado dessas pessoas. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar para você hoje o problema de se conectar a pessoas erradas. Por quê? Porque me parece que existem pessoas certas para todas as fases da nossa vida. Por exemplo, nós estamos na escola, nos estudos, e quando nos conectamos, você pode notar, quando há uma conexão com pessoas estudiosas, pessoas dedicadas, pessoas que mesmo numa idade tão precoce, conseguem vislumbrar um futuro, conseguem já idealizar um panorama de crescimento para a sua vida, inevitavelmente, se você se associa a essas pessoas, quando você olhar lá na frente, você vai ter resultados extraordinários. Quando você entende o valor das amizades, quem já não, como já foi falado aqui hoje, criou 2, 3 filhos, 4 filhos, 2, 3 deram certo, de repente um deu errado, caminhou por uma área que não deveria. Onde foi que eu me equivoquei? Eu treinei os 3 no mesmo ambiente, o mesmo pai, o mesmo DNA, o mesmo bairro, tudo direitinho. Provavelmente pode ter ocorrido de um desses filhos ter se aliançado a pessoas erradas. E por se conectar com pessoas erradas, ele começou a usar drogas, entrou no caminho da bandidagem, ou se distanciou de uma família que tinha um compromisso em viver no altar. Quando eu olho para também a minha vida de trabalho ou profissional, eu também descubro que se eu me associar a pessoas certas, se eu receber influência, quando eu vou olhar para as literaturas, o que eu leio, eu vou descobrir que autores podem ser autores certos e leituras certíssimas para que eu possa desenvolver em todas as áreas da minha vida, independente aí da área literária, Quando nós olhamos, por exemplo, na igreja, entramos na igreja e se nos associarmos a pessoas erradas, pastor, tem pessoa errada na igreja, tem pessoa errada em todo lugar. Às vezes você senta do lado de alguém
que não quer cultuar, que quer ficar no celular o tempo inteiro, que está dormindo, que está conversando, que belisca você. Isso é a pessoa errada para você sentar do lado. A não ser que se você for um evangelista nato, poderoso, que aí você vai lá, desliga o celular em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu vou orar para ele queimar, vou ver o demônio está em você. Isso. Que aí você não precisa levantar. Quem levanta é a pessoa. Ok? Isso. E tem pessoas certas também para casar. Ô pastor, o senhor já falou que não tem pessoa certa? Não, tem pessoa certa. O que é uma pessoa certa para se casar? Uma pessoa flexível, que esteja capaz de mudar. Então, para todas as fases da nossa vida, e me parece, gente, que a vida é uma jornada para se fazer em grupo. Me parece que a vida não é uma carreira solo para você viver sozinho. Quem vive sozinho, primeiro, é gente que tentou amar todo mundo. Pare que essa... corrigindo. Gente que tentou gostar de todo mundo. Amar, você ama todo mundo. Gostar, não dá para gostar de todo mundo, porque tem gente que não encaixa contigo, entendeu? Pastor, tem gente que o senhor não gosta. O senhor trata mal? É lógico que não. O senhor abençoa? Claro que abençoa. Se precisar do senhor, o senhor ajuda? Claro que ajuda. Vai na minha casa? Só se eu não convidar. Aí se aparecer lá, até entra. Agora, se depender de eu falar, vai lá na minha casa. Paz do Senhor, querido. Louvado seja Deus. Vamos morar no mesmo céu. E aí nós vamos sentar junto quando nós chegarmos lá. Deus abençoe, vai para sua patota que eu vou para mim. Pastor, você quer amar todo mundo? Quem começa querendo amar todo mundo acaba não amando isso, porque se aborrece. Então aprenda a ser seletivo. Vou te dar 2 textos para que você consiga, entender que, segundo a Bíblia, a vida é uma jornada para se viver em grupo. Deixa eu te falar. Então, normalmente, o que você vai fazer? Nós buscamos nossos relacionamentos por afinidade. Quando eu digo pessoa certa, é aquela pessoa que tem afinidade com você, que gosta de coisas, que traz proximidade. Pessoas certas, ok? É isso que eu quero que você entenda. E Deus diz que não é bom que as pessoas vivam sozinhas. Tem que ter gente. Eu sei que tem os... oh meu Deus, me ajude, aglutinado e dispersivo. O dispersivo que não gosta muito de gente. Eu já expliquei isso numa mensagem minha. Casa de aglutinado. O muro é baixo, o cachorro não morde, o portão não tem tranca, janela aberta, som ligado. Se chegar a qualquer hora, tem comida. Sim ou não? Isso, casa de dispersivo. O muro é alto, cerca elétrica, campainha, tudo fechado, certo? Ou seja, o propósito é não receber ninguém. Então eu sei que tem gente que gosta mais de gente e tem gente que tem pavor de gente. Mas na ótica de Deus, nós fomos criados para viver em grupo. É mais ou menos como subir uma montanha. Ninguém sobe uma montanha, não sei se for louco, sozinho. É um grupo e de preferência com conexões, certo? Com cordas que liguem um ao outro. Segundo texto, Eclesiastes 4:9. Vamos lá, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem 2 do que... Porque tem melhor paga no seu trabalho. O texto continua, vamos lá. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. O texto continua. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Olha só, e se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Olhe para mim, então já deu para ver que segundo a Bíblia o negócio é viver em grupo. Posso ouvir um amém? Então se tu está nessa vibe de ficar dentro desse quarto com o seu computador, sozinho, só tendo contato virtual com os outros, gritando com o computador, certo? Você vai ficar louco. Tem que ter gente para lidar com você. Para quê? Para você selecionar. Esse cabe na minha vida, esse não cabe. Esse eu viajo, mas não empresto dinheiro. Esse eu empresto dinheiro, mas não viajo. Esse frequenta a minha casa. Esse frequenta a casa mais distante da minha. E assim nós vamos criando Você consegue entender? Então eu vou te mostrar agora 3 exemplos rapidinho de gente que se conectaram com pessoas certas. Ok? Depois eu vou te mostrar só 2 erradas. Vai ser rapidinho, com anestesia. Quando você vê, já terminou. Bom, nessa parte da minha mensagem, o tema é: quase que eu voltei leproso. Mas foi um cisco para eu voltar leproso. E eu vou te mostrar esse texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 2. Segundo livro dos Reis, 5:2. Preste atenção. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram uma menina, ou presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Preste atenção. Nós temos uma conexão sendo estabelecida. Uma menina se muda de Israel para a Síria, para Damasco, para viver na casa do comandante do exército do rei da Síria, que era leproso.
Naamã, ok? Inevitavelmente essa menina vai se conectar com a mulher de Naamã. E ela vai começar a trazer uma esperança no ambiente que a esperança não existia. E ela começa a dizer naquela casa que há cura para algo que não tem cura. Por quê? Porque aquela menina veio de longe. Ela vinha de outras conexões. E as conexões que ela trazia com ela na sua mente, dizia para ela que Deus tinha poder para curar coisas que a Síria não conhece cura. E ao se conectar com esta menina, não é difícil de entender, porque a Bíblia diz: porque o Senhor dera livramento aos sírios. E Senhor com palavra maiúscula, o que indica que Deus era com Naamã, mesmo ele sendo estrangeiro. Nós vamos descobrir que Naamã começa a fazer conexões. Impulsionado pela conexão da menina, ele vai fazer uma viagem de Damasco a Samaria, provavelmente a Dotã, a casa onde residia Eliseu, em território samaritano. E ali ele vai bem acompanhado. Se Naamã é amado pelos sírios por causa de suas conquistas militares, ele é odiado pelas nações vizinhas, pelo grande estrategista que é. Enquanto os sírios querem que Naamã tenha vida longa, os inimigos da Síria querem que Naamã morra. Então Naamã não pode se dar o luxo de fazer uma viagem sem seu exército lhe protegendo, a não ser que ele seja altamente seletivo nas pessoas que vão acompanhá-lo. Ele precisa de homens fortes, valentes, aptos para defendê-lo naquela viagem. Então inevitavelmente ele não pode pegar todo o exército, até porque a Síria fica desguarnecida e não faz sentido. Ele então desloca um pelotão, uma tropa, e vai fazer a viagem para Samaria, provavelmente altamente armado, extremamente bem preparado, e ele selecionou muito bem as pessoas que iam com ele. Ao longo da sua viagem, Naamã começa a enfrentar percalços, desafios, desencontros, situações que lhe traziam desânimo, que diziam para ele que ele não iria alcançar. Ele vai parar diante do rei de Israel, que rasga suas vestes, que a lepra de Naamã é exposta a Israel, e eu não sei como é que ele entra na presença do rei leproso, porque ele só entrou porque a Síria havia vencido Israel. Porque quando Israel olhava para um leproso, ele gritava de longe, saía correndo. Mas quem ele é? Ele é Naamã. Ele é o comandante do exército que venceu Israel. Talvez por isso, e por trazer a carta do monarca que governava tudo, o rei da Síria, ele tem acesso ao rei. Mas ali o rei diz para ele: eu não posso fazer nada para você, porque eu não sou Deus. E Naamã recebe um impacto. E ele agora vai da presença do rei para a casa de Eliseu. Põe para mim o verso 13, desse mesmo 5:13. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu não o recebe, e diz o moço que trabalha com ele: Eliseu, manda Naamã mergulhar no rio Jordão, um rio sujo, próximo à cidade. Naamã recebe o segundo impacto negativo. E agora ele decidiu: eu vou embora. Eu cheguei aqui leproso e vou voltar para casa leproso. Vambora, vambora, vambora. Reúne as tropas, pegam as armas. Vambora, esse camarada, ele deveria me receber. Eu estava nutrindo que ele por si só não superaria. Você tem que andar com gente, escolher pessoas para andar com você. Talvez que sejam fortes na área cuja qual você é fraca, porque essa é a função da vida: aproximar pessoas e atrair pessoas opostas. Por quê? Porque se todos nós somos hábeis para lutar com uma espada, e se vier alguém com uma lança, como nós vamos nos defender? Mas quando eu me alianço com alguém que gosta muito de uma lança, eu digo: nossa, mas você é diferente de mim. Eu gosto de espada e você de lança. Mas vamos juntos, porque se vier alguém com uma espada, se vier alguém com lança, quando ele leva esses homens, muito mais do que carregarem uma espada, eles carregavam um espírito. E é isso, uma mentalidade. Então, quando ele está dizendo eu vou embora, ele não vai embora leproso por um fio. Ele já está cansado, desgastado, a fim de ir embora, chateado, aborrecido, porque está assim de gente que quando enfrenta suas adversidades e não tem ninguém
para dizer: acorda, meu irmão, vamos embora, não desanima não, vamos lá, rapaz, vamos embora, meu pai, olha só, meu pai, vamos lá. Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura você não faria, quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Vamos lá, Naamã, vamos lá, Naamã. E o Naamã falou: vamos lá então, vamos lá. Ele estava a fim de ir embora. Para de andar com pangaré, Zé Rosquinha, Zé Ruela, cabeça de bagre, gente que só olha para o caos. Para com isso, seja seletivo. Chame gente para andar com você, que vai dizer para você: vamos embora, vamos embora, vamos embora. Meu filho, minha mulher tá terrível, sério, mulher é tudo igual. Separei da minha ano passado, arrumei outra, mesma coisa, sabe? Casamento é assim mesmo, mulher é complicada. A minha empresa tá falindo, menino, a minha faliu. Pare para pensar, eu gosto desse camarada porque ele ia voltar para casa leproso, sim ou não? Mas ele andava com pessoas, e por ele andar com pessoas certas, ele voltou para casa leproso ou curado? Mas quase voltou leproso, quase, foi um cisco para voltar. O que me indica que, se você estabelecer bem suas conexões, pessoas certas para andar com você, seja seletivo. Naquela tropa não foi qualquer tipo de pessoas, ok? Se você tiver bons amigos, gente boa, com a mesma visão, isso pode te ajudar bastante a ter bons resultados. Aí, Daniel capítulo 1, verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando eles chegam na Babilônia, a primeira coisa aqui, o eunuco vai fazer é mudar o nome deles, porque o propósito é exterminar a identidade dos meninos, ok? O propósito dele é exterminar a identidade, ou seja, esqueça quem vocês são. Aqui não tem Daniel, aqui não tem Misael, aqui não tem Ananias, aqui não tem Azarias, aqui é Sadraque, Mesaque, Abednego, Beltasar. Olha só que o texto me mostra que esse grupo de amigos, eles tinham resultados juntos, resultados separados. Vamos lá, o que eles enfrentam? Primeiro, 3 anos e meio de estudos, onde eles estudam juntos. Como é que foi a classificação do Enem do Nabucodonosor? Primeiro lugar, o Daniel. Segundo, terceiro e quarto lugar, os amigos dele. Dá para notar que os resultados eram muito similares, porque havia conexões corretas. Quando Nabucodonosor sonha, sabe o que acontece? Daniel recebe a visão, mas são os 4 que estão orando pelo mesmo propósito. Quando vai para a fornalha, o Daniel não está presente, e são resultados positivos apenas do 3. Mas quando vai para a cova do leão, os 3 também não vão, só vai o Daniel ter resultado sozinho, porque eles eram bons para obter resultados sozinhos, eles eram bons para ter resultados separados, mas eram boas companhias, e isso fazia deles pessoas de sucesso. Por quê? Porque traziam para perto de si conexões corretas. Agora presta atenção, porque às vezes no meio de companhias corretas também tem incorreta. O grupo às vezes é meio eclético, e você vai ter que ter sensibilidade, maturidade para fazer a leitura. Dá um pulinho lá em Números 13:1 e dá uma olhadinha nesse texto. Números 13, verso 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Preste atenção que aqui está um processo seletivo. Deus está dizendo a Moisés: pega um homem de cada tribo, mas escolha alguém que seja capaz, que seja confiável, que vá trazer uma informação para a tribo cuja qual ele representa, uma informação que seja, ou que tenha credibilidade, ou seja, não podia ser qualquer um. E aí, o que acontece? Vão para lá 12 homens para espiar a terra. Quantos homens foram? 12. Bota o verso, o capítulo 14, verso 6. 14:6, é aí mesmo nos números. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olhe para mim, foram quantos? 12. Dos 12 que foram 12. 10 voltaram e falaram: aí Moisés, vou falar uma coisa para você e para a turma aí toda. A terra é boa, o fruto é grande, a terra é maneira, mana leite e mel. Aí, irmão, mas se tu vê o tamanho dos caras que moram lá, não vai rolar não, meu irmão. Os caras são grandão, forte, poderoso. Nós somos desse tamanzinho. 10 camaradas falando isso. Aí o Caleb e o Josué falou: qual é, maluco? Que parada é essa?
Tá doido, rapaz? Deus vai nos dar essa terra. Se Deus for conosco, rapaz, nós vamos lá, nós vamos entrar lá, nós vamos arrebentar a boca. O bagulho é doido, maluco. Numa linguagem carioca, ok? O que é isso? Isso é um grupo de pessoas ecléticas. Tem gente boa e tem gente ruim no mesmo grupo. E tu tem que aprender a selecionar. Na igreja tem gente tão ruim, mas tão ruim, que se o diabo aparecer aqui e me pedir referência para levar, eu não dou. Tô falando sério. O diabo falar comigo assim, Cláudio, eu vou levar aquele ali pro inferno? Acho melhor rever. É melhor tu deixar para Jesus, que é mais poderoso que tu. Isso aí vai gerar confusão lá. Sim, é muito importante nós entendermos. Você chega num ambiente, aprenda a selecionar pessoas. Cuidado com a frasezinha. Se é amigo de fulano, é meu também. Cuidado com, conheci agora, gente boa, viu? Nossa, uma pessoa extraordinária. Como é que é o nome dele? Não, ainda não sei. Mas como é que é tão bom assim se você não sabe nada do outro? Tem gente que basta ter uma boa aparênciazinha para entrar na sua vida. E se te pegar distraído, então, meu filho, aí faz uma arruaça. E não pensa, eu que sou um cara vigilante. Há um tempo atrás, eu fiz um Pix de R$ 2.460 na conta de uma pessoa achando que era meu filho. Que o cara me mandou uma imagem lá, eu olhei, pai, oh meu Deus, é meu filho. Não perdi o dinheiro? Olhei e falei, Cláudio, nossa, tu tá bobo demais da conta. Basta te pegar você distraído. Aprenda a selecionar. Gente boa perto de você. Posso ouvir um amém? Agora, se a gente tem gente boa, fazendo você viver milagres, você vencer desafio, ficar curado, entrar na terra prometida, porque na terra prometida só entrou o Josué e o restante. Fala assim comigo, se lascou, entendeu? Cuidado com a voz do povo, é a voz de Deus. Menino, cuidado com esse jargão, certo? Cuidado com isso. Agora deixa eu te mostrar só 2 exemplos aqui de gente que se conectou com gente errada, só para você ver o que dá. Não que você não saiba, é só para me conseguir ganhar tempo para terminar a palavra. Conselhos ou opiniões? Deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu tive o privilégio de ficar aproximadamente 2 horas conversando com 2 conselheiros. Pastor, qual é a diferença de conselho e opinião? É que opinião te dá quem não tem preparo nenhum, quem não tem conhecimento nenhum, quem não tem habilidade nenhuma. E conselho te dá quem é preparado, quem tem experiência. Entendeu? Se você está com problema no casamento, não peça opinião. Não peça opinião. Não peça opinião. Arrume alguém para te dar aí você pede opinião. Qual a sua opinião? Não quero. Opinião é assim, Flamengo vai jogar amanhã. Qual a sua opinião? Aí eu quero só uma opinião. Mas eu tenho R$ 5.000, queria fazer um investimento. O que eu peço? Opinião ou conselho? Claro, só se eu for louco para pedir opinião. O que você acha? Joga na vaca no jogo do bicho. Aí o que vai dar? Burro na cabeça. Você consegue entender? Eu vou mostrar para você agora a oportunidade que esse cara teve de conseguir um conselho, mas infelizmente ele optou por ficar com uma opinião. Gente errada cruzando seu caminho, porque gente cruza seu caminho o tempo inteiro. Coloca aí, 1º livro dos Reis, capítulo 12, verso 6. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão. Na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Preste atenção que o texto está dizendo: com quem Roboão está conversando agora? Com gente experiente, que atendeu a demanda e que viveu do lado do homem mais sábio que já pisou nessa terra aqui. Ele está tendo a oportunidade de estar diante do conselho de seu pai Salomão. Meu irmão, gente para dar conselho para Salomão tinha que ser muito, mas muito sábio. Sim ou não? Sim, ele está lá. O conselho está à disposição dele. Mas põe o verso 8. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho, que na verdade aqui a palavra tem a ver com opinião, com os jovens que haviam crescido com ele e estavam diante dele. Pois bem, o reino desse camarada vai ser dividido já já. Sabe por quê? Porque se aliançou com gente errada. É muito importante você entender, cuidado com as opiniões, principalmente para que você encare. Tô namorando esse menino, o que o senhor acha? Não acho nada, não conheço o garoto. O menino é isso, menino trabalhador, bonito, inteligente, crente, fiel, de boa família. Solteiro? Nossa, ninguém nunca viu esse garoto? Onde ele está? Numa caverna? É parente do Bin Laden?
opinião. Não. Um conselheiro não vai dizer. O que ele vai dizer? Chama esse menino para tomar um café aqui com a gente. Senta aí, garoto. Você é filho de quem? Mora onde? Mão na cabeça? Você está entendendo? Está assim de gente, se conectando com pessoas erradas, tomando opiniões como conselhos, tomando decisões mais altamente influentes no seu futuro, de qualquer maneira. Segundo exemplo, para me terminar, o tema desse aqui é um jantar indigesto. Um cara que foi só comer uma comidinha. Isso é um exemplo claríssimo para os gordinhos, para a turma que gosta de comer. Num jantar ele quase se lascou, porque foi se aliançar com gente errada. Coloca aí 2 Crônicas. Aprenda, eu tenho falado isso direto. Tem gente que só faz parte da sua agenda. Tem gente que é para restaurante. Tem gente que não é para comer na sua casa. Tem gente que é só para futebol. Tem gente que é só para pescaria. Tem amigas que é só para shopping. Pare de pegar gente da sua agenda e colocar no seu destino. Então, não coloque qualquer tipo de pessoa na sua. Tem pessoas certas e pessoas erradas. Todas elas podem participar? É lógico que tem. Nós somos maduros o suficiente e não precisamos descartar ninguém da nossa vida. E deixa eu te explicar aqui. Quem está recebendo e está colocando em prática, meu irmão, está voando. Está mudando de vida, está vivendo o incrível, o extraordinário, o sensacional. Mas nós somos maduros também para colocar as pessoas nos níveis que elas podem estar, sabe? Evitar trazer para perto, para questões fundamentais, para posicionamentos estratégicos. Onde? Na sua empresa. Onde? No seu ministério. Onde? Na sua família. É assim que tem que ser. Saia daqui para colocar em prática, porque é isso que está mudando vidas. A prática da palavra.